Quando nós colocamos diante de Deus a infertilidade, que ninguém sabe nem por quê, que veio com ela, como foi a história da irmã, que juntou com seu esposo para fazer uma campanha para ficar grávida, e hoje anunciou que já faz aí 2 meses ou 3 meses, que a notícia chegou de que o impossível se tornou possível. O que é uma campanha? É aquele casamento destruído, sabe, por uma credibilidade que foi jogada fora, por homens que nunca conseguiram cumprir aquilo que disseram no longo prazo. Apenas havia uma mudança momentânea, que desse a ele a sensação de que a perda do casamento não existe mais, então agora posso novamente retornar às práticas anteriores, e depois de questões sucessivas desse tipo de comportamento, a mulher diz: eu não quero mais, eu não te amo, chega, acabou, e agora já era. Bom, agora não adianta mais dizer que você é fiel. Há um tempo atrás um cara me procurou e me disse: pastor, o senhor tem que falar com a minha mulher que eu a amo. Eu falei: você é louco? Não, ela gosta tanto do senhor, que se o senhor falar para ela que eu a amo, ela volta para mim. Eu falei: mas eu não posso, porque eu não sei se você a ama. Mas eu amo, pastor. Eu falei: então fala para ela que ela vai acreditar. Ele falou: não vai. E eu falei: não vai por quê? Porque não é a primeira vez. Já tem anos e anos que nós estamos nesse sofrimento. E eu falei: e você quer que eu? Você desgraçou com a sua reputação e agora quer acabar com a minha? Eu falei: não vou falar nada não, maluco. Se vira. Reconquista. E o que ele precisava de mim? Não, ele precisava de Deus, porque é Deus que pode fazer o que o homem não pode. O que você tem? Um câncer? O câncer tem matado, só hoje matou 2 pessoas que eu conheço. Estou até com medo. Mas o que você tem? Algo que está matando os outros e que ninguém pode resolver? Fala com Deus. Ele pode resolver. Tem algo muito poderoso que você tem acesso. Sabe o que é? O poder da oração. Lá naquela casinha humilde, tem uma mulher falando com o Eterno, com Deus, com Todo-Poderoso. Ah, mas Deus está onde? Está mais perto do que você imagina. E aquela mulher está lá orando: Senhor, dá uma olhada no Pedro, o Tiago já morreu, esse não dá mais para orar. Mas o Pedro está preso, e Herodes está afinzão de matar, está com unção do exterminador. O Herodes está chateado, está aborrecido, ele tem que dar uma satisfação para Roma, e o pessoal, os religiosos estão gostando de que está matando crente. Olha que negócio legal, matar crente. E a mulher está lá falando com Deus, falando com Deus, e Pedro dormindo. Não sei como é que um cara consegue dormir numa situação dessa. Ainda mais amarrado com 2 homens. De repente, quem é que chegou na prisão? Um anjo. Você acredita nisso? Não. Pois é, querido, por isso você precisa se converter. Porque é absurdo mesmo, um anjo chega na prisão. Chega, o anjo chegou. O que ele traz consigo? O alvará de soltura. Certo? O anjo chegou, já invadiu a prisão. E os guardas? Não sei, não tem problema com o guarda. Anjo é anjo. Chegou, foi lá no Pedro e tocou do lado do Pedro. E falou: Pedro, acorda. Aí o Pedro acordou, meio acordado, meio dormindo, olhou uma peça. Na prisão olhou, tem um anjo. Pedro falou: estou sonhando. O anjo falou: Pedro, põe a sandália, pega a capa e vaza, maluco. Vamos embora comigo. O Pedro vestiu o sandalinha. Eu fico imaginando os textos bíblicos. Quão absurdos são. Botou a sandalinha, pegou a capinha, as algemas soltou, sem chave. Segura essa, mano. Certo? E os caras não acordaram, não. O anjo estava falando com Pedro e falando para os soldados: não, neném. E eles dormindo. Certo? De repente, está tudo aberto. O anjo está indo na frente e o Pedro vai atrás. Mas tem um problema ainda. A porta de Bangu está fechada. A prisão está fechada. Só estou contextualizando, tá bom? Mas, pastor, eu sou visitante, sou doido você que vem no culto. Tá certo? É isso aí. Escute só. A porta. De repente, quando o anjo passou, parecia a porta de aeroporto, de shopping. Só. E o Pedro andava. Eu imagino o Pedro.
ainda limpando os olhos. Chegou lá do lado de fora, o anjo rapou fora. Aí Pedro acordou direito. Falou, eu estou aqui mesmo, rapaz. Caraca, cadê o anjo? O anjo libertou o prisioneiro, vai ficar para ser preso também. O anjo foi embora. E agora, Pedro falou, eu vou lá para a casa da Maria, mãe de João Marco. Lá onde o pessoal está orando. Eu vou para lá. Porque de lá saiu o poder, presta atenção. De lá saiu o poder. Ok? Para me tirar de onde eu estou. Nossa proposta num evento como esse é dizer para você, se você pode sair de onde está sozinho, por favor, faça. Pare de pedir Deus para fazer o que é obrigação e o seu dever. Mas o que você não pode fazer, não desanime. Saiba que há um Deus no céu que pode romper todas as barreiras, entrar em lugares, ultrapassar dificuldades para te dar vitória. É isso que está acontecendo. Agora o Pedro vai lá na casa e chama. Quem é que vem atender? Uma garotinha. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Quando a garotinha chegou na porta, Pedro falou, sou eu, o Pedro. A garotinha nem abriu, coitado, ficou tão apavorada. Saiu correndo lá para dentro e falou, gente, o Pedro está lá na porta. Sabe o que o pessoal falou? Pedro na porta. O que é mais estranho é que o pessoal está orando para o Pedro ser solto. E quando o Pedro é solto, eles não acreditam. Você está rindo delas? A gente faz isso. Você está aqui orando para o seu marido, Senhor. Pega o pé de pano, aquele cavalo, e transforma num príncipe. Aí ela termina de orar e diz, às vezes eu falo tanta besteira com Deus. Ou seja, isso acontece só comigo ou com você também? Senhor, me cura, mas nossa, que dor. Vou acabar morrendo mesmo. Para e pensa, tem hora que parece que a gente joga contra o gol. Eu era moleque. E meu tio comprou uma mesa de sinuca. E não tinha ninguém para brincar comigo, eu chegava do colégio, eu jogava sinuca comigo. E era muito legal. Por quê? Porque às vezes eu ganhava de mim mesmo. Se eu joguei mal numa bola, eu trocava de bola, eu falava, não, eu também sou o outro lado. Às vezes, na hora de orar, parece que é isso que acontece. Dependendo da situação, se está a favor, eu estou do lado de cá. Se está contra, eu falo, meu Deus, não vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa com você, independente do que acontece, continue orando. Continue orando, clamando a Deus, porque Deus pode fazer o que ninguém pode fazer.